Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Hélio Silva e nesse vídeo vamos explorar os últimos updates no Flutterflow nessa reta final do mês de março. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro recurso foi o lançamento oficial do Flutterflow para o Windows. Ele vem trazendo uma proposta para gerar mais desempenho e velocidade, aproveitando o hardware da sua máquina, e tem o objetivo de tornar o desenvolvimento do seu aplicativo mais fácil e eficiente. Então, navegando até esse site, flutterflow.io/desktop, você vai encontrar a opção para fazer o download. Então aqui eu tenho o executável, porém eu vi que muitas pessoas relataram problemas ou na instalação ou na configuração. Eu vou aguardar essas futuras correções e aí eu trago um vídeo mais completo fazendo a instalação e a configuração. A versão ainda está em beta, então tem muita coisa para melhorar. Porém, fique à vontade para fazer os testes. Então faz o download, faz as configurações, é bem simples, porém está tendo algum problema, está tendo um problema de crashar o aplicativo, está tendo um problema também de não instalar o SDK, então é isso aí, ele vai ser corrigido ao longo do tempo. O próximo recurso foi a inserção das ações paralelas. Essas ações paralelas permitem a execução simultânea de várias tarefas em seu aplicativo, melhorando o desempenho e a resposta do usuário. Então aqui, vou abrir a minha aplicação. Então aqui, por exemplo, nesse botão de login, eu vou abrir o meu Flow Editor. Aqui a gente vai ter disponível essa opção, Parallel Actions. Para adicionar é bem simples, você vai clicar para adicionar uma ação e ele vai exibir Add Parallel. Então aqui eu tenho três actions. Eu tenho a primeira action para fazer a autenticação, para fazer o login. A segunda action, ele está fazendo uma verificação em uma API, está consultando uma API. E eu tenho uma terceira ação consultando uma outra API. Então eu tenho aqui três ações sendo executadas simultaneamente. Um exemplo bem útil, onde pode ser utilizado, é que eu tenho um botão cadastrar. Eu poderia adicionar uma ação paralela para verificar se todos os campos foram preenchidos. Uma outra ação que eu poderia adicionar é se os dados inseridos foram válidos, ou seja, se o e-mail está no formato correto, se a senha tem um número mínimo de caracteres. Uma outra ação que eu poderia adicionar é se o e-mail, né, do usuário já existe lá no banco de dados, né, se não existe um e-mail repetido, eu retornaria uma informação para ele. Então podemos ver que se abre um leque de possibilidades. As ações paralelas, elas são de extrema importância, vai trazer para a gente melhor desempenho, utilização eficiente dos recursos, resposta em tempo real, melhoria de experiência do usuário e outros fatores, certo? Então aqui é um ótimo recurso e eu tenho certeza que vai ajudar, vai melhorar o nosso fluxo de trabalho. O próximo recurso, agora é possível usar consultas em Dior no Firestore, o que torna as interações com o banco de dados mais flexíveis e poderosas. Então isso permite recuperação de dados mais complexas e dinâmicas, facilitando o desenvolvimento dos aplicativos. Então eu vou navegar aqui novamente na minha aplicação. Para a gente entender o funcionamento, aqui eu tenho uma página chamada painel de equipes, e aqui eu quero listar somente gerentes e supervisores. Então eu vou selecionar aqui o meu list view, vou adicionar uma query. Clique nessa opção, Carry Collection, vou selecionar minha coleção Use, vou selecionar ela aqui, e aqui embaixo eu vou adicionar um filtro. Clique nessa opção, vou selecionar o filtro, então eu quero listar funcionários onde a função seja igual, então igual, equal to, né, igual a gerente, vou adicionar mais um outro filtro, clique nessa opção, ou função seja igual a supervisor. Então aqui em cima vai ter essas duas opções, AND e OR. Então eu seleciono o OR porque eu quero listar, tanto faz, ou gerentes ou supervisores. Agora a gente vai fazer um exemplo com o AND. Então eu vou confirmar, clico para confirmar novamente. Pronto. Nesse segundo exemplo eu tenho uma página chamada reunião geral e aqui nessa página só vai listar os funcionários convidados, certo? Então eu quero fazer uma reunião somente com gerentes convidados. Então vamos fazer isso. Vou selecionar aqui minha list view, vou adicionar uma query, seleciono novamente query collection, coleção usuários, vou adicionar um filtro e como eu falei, eu só quero listar, seleciono aqui função, onde a função seja igual, vou deletar aqui, gerente, quero fazer uma reunião com gerentes, né? Então vai ser aqui função gerente e um outro filtro vai ser convidado.
Para participar dessa reunião, precisa ser gerente e a confirmação tem que ser igual a true, convidado, né? Ou seja, ele tem que ser gerente e convidado. Vou mudar aqui para o end, né? Então, entendendo a lógica, o end ele vai retornar as informações somente se as condições especificadas forem verdadeiras. Então, todas precisam ser verdadeiras. Ele precisa ser gerente e precisa ser convidado para ser exibida a lista. E o OR uma ou outra precisa ser verdadeira. Como mostrei o exemplo lá para exibir somente gerentes ou supervisores. O próximo recurso foi a inserção dos interceptadores de API. Com esse recurso, você pode controlar as solicitações e respostas de API do seu aplicativo, permitindo personalizar o cabeçalho, corpo de solicitação e processamento de respostas para garantir um aplicativo mais seguro e eficiente. A gente vai ver alguns detalhes do funcionamento dos interceptadores de API. A configuração é bem simples, você clica aqui na API call, adiciona uma API, você pode definir o nome e adicionar uma URL. Estou utilizando uma URL aqui aleatória, certo? Aqui a gente vai clicar em Advanced Settings e vamos encontrar essa opção. Eu clico em Add Interceptor, Create New, e aqui ele vai gerar uma Custom Action, né? Uma ação customizada. A gente vai entender aqui o funcionamento dele. Então aqui embaixo a gente vai ter o método onRequest. Esse método é chamado antes da solicitação ser enviada para o servidor da API. Ele vai receber aqui um parâmetro objeto chamado API Call Options, certo? Então ele representa as opções da chamada da API. URL, cabeçalho, corpo de solicitação, entre outros. Dentro desse método, você pode realizar qualquer modificação necessária nas opções de chamada da API, antes que a solicitação real seja feita. Então aqui você pode adicionar, por exemplo, cabeçalho, modificar o corpo da solicitação, realizar operações de autenticação e entre outros recursos. Então esse método ele vai retornar um API Call Option chamado Option modificado que será usado para fazer a chamada da API. Então aqui é o funcionamento do onRequest. Agora a gente vai visualizar aqui o funcionamento do onResponse. A gente tem aqui o método onResponse. Esse método, pessoal, ele é chamado após receber a resposta do servidor da API, porém antes de entregar a resposta para o cliente que fez essa chamada. Ele vai receber aqui o parâmetro API call response, certo? Acompanhado de uma função chamada retrofn. Ele vai fazer uma nova tentativa da chamada API, caso seja necessário. Então, ele utiliza aqui essa function. Então, aqui dentro desse método, você pode analisar a resposta recebida e tomar decisão com base nessa resposta. Então, por exemplo, você pode verificar o código do estado da resposta e imprimir uma mensagem de erro, se o erro for do cliente ou do servidor. Então, o método vai retornar uma API call response com a resposta personalizada ou a resposta original, dependendo aí da lógica de interceptação. A gente tem aqui um resumo bem breve sobre o funcionamento, né, da API Interceptor, certo? Eu tenho um exemplo aqui que eu fiz. Então a gente pode observar aqui, ele recebe o status code, faz uma verificação. Se o status code for maior ou igual a 400, ele vai retornar aqui um print, né, erro da API, e ele coloca o status code. Então aqui eu poderia fazer também uma personalização para ele fazer uma nova tentativa. Então se for igual ao erro 400, né, aquele erro que acontece, ele faz uma nova tentativa para tentar fazer a conexão. Caso dê erro, e aí eu consigo também fazer toda essa personalização tanto na resposta quanto na solicitação. Tanto na resposta quanto na solicitação. Então, esse é o funcionamento do Interceptor API. O último recurso agora ficou mais fácil, o último recurso agora ficou mais simples você exportar diretamente seu projeto para o dispositivo local. Então agora o Flowflow disponibiliza esse atalho, né? Então você pode clicar aqui em Develop Menu e agora você pode copiar diretamente. Então ele já vem com todas as informações preenchidas, o ID do projeto e também o token. Então você copia, coloca lá no CMD e você faz o download do projeto diretamente no seu dispositivo local. Então isso aí é mais um recurso, mais uma melhoria que vai ajudar a gente no desenvolvimento das nossas aplicações. O restante aqui é só algumas outras melhorias, correção de bugs, né? Aqui eh, os Os próximos recursos foram melhorias, né, melhorias, correções de bugs. Os próximos recursos foram melhorias, correção de bugs, certo? E vindo algumas atualizações. Aqui logo abaixo a gente vai ter outras melhorias, correção de bugs, né?
capacidade de copiar ações em projetos, certo? E aqui os novos recursos que está sendo trabalhado. Então, o ID arrasta e soltar, né, o copload e outras melhorias. Aqui mais embaixo vamos ter outras melhorias, então correção de bugs, capacidade de copiar ações entre projetos, e aí os novos recursos que estão sendo trabalhados. E é isso, vamos aguardar as próximas atualizações, certo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.